vamos ler o verso de número 1 ao 10, mas os irmãos devem estar lembrados, pastor, a gente já estudou o versículo de número 1 da última vez, mas para um melhor entendimento, e como nós vamos fazer o capítulo 2 de uma vez, né? Não em duas partes, mas vamos completar ele pela misericórdia de Deus hoje completo, vamos fazer a leitura também do 1, amém? Né? Para a compreensão de todo o capítulo 2, para melhor entendimento. Amém? Jonas, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao 10, tema: ao Senhor pertence a salvação. Vamos ler com temor e tremor, com reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Graças a Deus, os irmãos acabaram de chegar ao dia. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do irmão Ricardo, da irmã Priscila, que acabaram de chegar ao culto, aleluia. Nós te agradecemos pela vida de todos os irmãos que estão aqui. Também faço menção, Senhor, da vida do irmão Giovanni, que o Senhor possa sustentá-lo na tua graça, que o Senhor possa confirmar na vida dele, aleluia, a tua benevolência, a tua misericórdia. Ajuda o Senhor, aleluia, nas lutas da vida. Ajuda todos nós, Senhor, porque todos nós somos necessitados de Ti, precisamos de Ti, precisamos estar, aleluia, sempre na Tua presença. Ó Pai querido, Pai amado, aleluia, fala conosco nessa noite, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Fala, Senhor, para que os nossos corações, Senhor, possam encher de conhecimento, aleluia, mas que esse conhecimento, Senhor, possa adentrar em nossos corações, aleluia, e a fé possa brotar em uma certeza indizível, Senhor, de que, aleluia, o Senhor voltará, aleluia, de que estaremos e veremos a Tua face naquele grande dia. E é isso, Senhor, aleluia, que a verdadeira fé faz. Ela nos conduz a uma verdade, aleluia, a uma certeza, aleluia, Cristo voltará, aleluia, Cristo vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, porque o Senhor prometeu, aleluia, e nós não confiamos naquilo que os nossos olhos veem, mas naquilo que o Senhor falou, aleluia, e o Senhor prometeu que nenhum dos seus se perderia. O Senhor prometeu, Senhor, que os seus estariam reunidos, aleluia, naquele grande dia, nas bodas do Cordeiro, todos com vestes, aleluia, de casamento, todos com vestes, aleluia, santas, todos, aleluia, adornados de santidade para a honra e glória do Teu santo nome. E é nisso, Senhor, que a Tua igreja, aleluia, se firma, única e exclusivamente na Tua promessa, na obra e na pessoa de Cristo, nosso Senhor e Salvador. É assim que nós cremos, é assim que o Senhor nos fez crer pelo dom da fé. Obrigado, Pai. Fala conosco nessa noite, ensina-nos, Senhor, através da vida do Teu profeta Jonas, como é linda a fé que pertence ao Senhor. Aleluia, a verdadeira fé, a salvação que vem de Deus, não vem dos homens, não vem de obras, não vem daquilo que fazemos ou daquilo que somos, mas vem daquilo que vem única e exclusivamente da pessoa e do que foi e do que é Jesus Cristo,
nosso Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Podeis assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, para uma boa interpretação bíblica, graças básicas não precisa. Amém? Além, é claro, da iluminação de Deus Espírito Santo, né? Que o homem pode ser o melhor exegeta, intérprete, saber ler o português corretamente, sem o Espírito Santo ele vai ler a Bíblia, nunca a verdade estará dentro do coração dele. Mas, além, é claro, da iluminação de Deus Espírito Santo, é necessário prestarmos atenção na hora da leitura bíblica o que no português se chama de conjunções adversativas. É muito importante, quando você estiver estudando, a gente sempre comenta aqui, como interpreta a Bíblia, pastor? Ora, o básico do básico é você ler o texto e o contexto, amém? Daquele versículo específico, amém? E às vezes você vai precisar do contexto do livro que você está lendo, e às vezes do contexto geral da Escritura. Mas uma outra maneira é você prestar atenção nessas conjunções adversativas, como, por exemplo, as palavras mais, porém, entretanto. Amém? Elas são importantes para que a gente tenha compreensão do que, uma melhor compreensão do que o escritor bíblico inspirado quer nos ensinar. Amém? Ora, o livro de Jonas é cheio dessas expressões, dessas conjunções adversativas. Por exemplo, logo no começo, capítulo 1 de Jonas, olhe comigo na leitura. Amém? Diz assim, ó, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, então Deus vai falar, amém? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aí fala bem assim, ó, Jonas se dispôs, aí vem a adversativa, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Amém? E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então veja só, houve um mandamento direto de Deus para Jonas. Jonas, dispõe-te, levanta-te, sai de onde você está e vai para Nínive, amém? E prega contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aí vem uma adversativa. O escritor está mostrando com esse mais, amém? Mas Jonas fugiu, ou seja, ele desobedeceu, amém? Ele não fez aquilo que Deus mandou ele fazer, amém? Esse mais, né? Então você houve um mandamento, mas Jonas não cumpriu, ele fez o contrário do que foi mandado ele fazer, mas ele fugiu. Amém? Da presença do Senhor. Ele não quis fazer o que Deus mandou ele fazer. Jonas decidiu fazer o contrário. Jonas decidiu desobedecer, decidiu pecar e se afastar da presença, ou seja, da face do seu Deus. Porque Deus nunca deixou de ser o Deus de Jonas, mas naquele determinado momento, Jonas não quis obedecer. E ele foge, ele peca, aleluia, foge da face do Senhor. Amém? Ora, como no caso de Jonas, na maioria das vezes o texto bíblico usa uma conjunção adversativa para mostrar a quebra do mandamento dos homens. Amém? Geralmente é isso. Amém? Ou seja, Deus dá o mandamento, porém, nós, entretanto, os homens desobedecem. Então você vai ver muito isso na Escritura quando se refere aos homens, inclusive a homens de Deus como Jonas. Amém? Deus dá o mandamento, mas sempre vai vir um porém, entretanto, mas veio o mandamento de Deus e você vai ver uma disposição contrária ao mandamento, isso em relação ao homem. Tanto os caídos, não eleitos, como também aqueles que, mesmo sendo eleitos de Deus, em determinado momento da vida, se opõem à vontade de Deus por inúmeros motivos. No caso de Jonas, é claro o motivo, como nós já vimos, ele não queria a salvação de ímpios. Ou, não de ímpios, mas de inimigos da nação de Israel. Amém? Ele tinha todos os motivos do mundo, mas os motivos dele diante de Deus eram pecaminosos.
apesar de serem bons motivos para Jonas, mas não para Deus. Amém? Isso, claro, em relação a homens, tá, irmãos? Em relação ao Deus vivo, as conjunções adversativas indicam uma mudança de sorte. Amém? Uma ação direta de Deus em favor do seu povo. Amém? De seus eleitos. Então, quando esse mais, esse porém, em relação ao homem, geralmente, na maioria das vezes, é o homem se afastando do mandamento de Deus. Quando é em relação a Deus, está lá a miséria do povo, a desgraça da nação de Israel, da igreja, porém, mas Deus muda a sorte do seu povo, do seu filho, do seu eleito. Amém? Então, em relação a Deus, é sempre Deus agindo a favor dos seus. E no caso de Jonas, acontece a mesma coisa. Porque se no versículo 3 fala assim, Jonas se dispôs, mas para fugir, no versículo 4 fala o quê? Começa bem assim, mais o Senhor. Então Jonas se levantou para fugir. Fugir da face do Senhor é mal, né? Não é bom. Mas, aí vem de novo uma conjunção. Mais o Senhor. E o que o Senhor fez? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Então Jonas decidiu fugir da presença do Senhor, mas o Senhor vai começar o quê? A buscar Jonas de volta. Amém? Vai mudar a sorte de Jonas. Vai trazer Jonas de volta à sua presença. Amém? O Senhor agiu a favor de Jonas, começando com o quê? Trazendo o forte tempestade. Amém? Lançou um forte vento e fez cair uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar. Então Deus entrou em ação em favor de quem? De Jonas. Amém? Então, irmãos, Jonas tentou fugir da face do Senhor, seu Deus. Então Deus muda a sorte de Jonas e vai trazê-lo de volta. Agora preste atenção, irmãos. Quando se fala de ira, porque é interessante, você vai falar assim, mas mudou a sorte de Jonas. Geralmente quando se fala de sorte, né, as pessoas vão falar assim, olha, a cidade estava lá de fome, daqui a pouco veio uma abundância, né? Mas você vê que no caso de Jonas, a mudança de sorte não vem com bênção aparentemente humana. Vem com uma tempestade, vem com aflição, vem com ira. É interessante. Vem com ira. Presta atenção, irmãos. Ira contra quem? Contra Jonas. Isso aqui é lindo. Quando se fala da ira de Deus, logo vem à nossa mente o quê? O inferno, o lago de fogo. Não é isso que vem? Primeira coisa que vem, a ira de Deus contra os ímpios. Aí você fala, é o lago de fogo. Amém? É o inferno. Amém? E não está errado pensar assim. Mas o lindo atributo da ira de Deus é muito mais do que castigo eterno para os ímpios. Isso é que é lindo aqui que nós estamos aprendendo. É muito mais. É também a maneira como Deus vivo traz de volta o seu povo à sua presença. Não pense que um filho de Deus não pode ser alvo da ira de Deus. Será, mas será alvo de uma ira misericordiosa. Aleluia. É uma ira misericordiosa, irmão de Deus, que vai levar Jonas ao quê? Ao mais profundo desespero. Amém? Às profundezas dos mares. Amém? Ao ventre do grande peixe. A fim de quê? A fim de acabar com Jonas? A fim de levar Jonas ao inferno logo? Não, a fim de trazê-lo de volta à sua presença. Forte isso, né? A ira de Deus agindo sobre o seu povo, mas não para a condenação, mas para trazê-lo de volta à sua presença. É por isso que o escritor de Hebreus fala assim, Deus castiga o filho que vem, Deus açoita, Deus vem com ira, mas uma ira misericordiosa.
Se Jonas não fosse filho de Deus, a ira misericordiosa não alcançaria. O escritor de Hebreus fala: quem não recebe a correção não é filho, é bastardo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A vida de Jonas, as nossas vidas, irmãos, a vida de todo cristão está no controle total de Deus. Nunca se esqueça disso. E se eu ou você decidirmos nos afastar da face do Senhor, veja as expressões que eu estou usando, eu não tenho medo de usar essas expressões, porque foi uma decisão de Jonas. A culpa é de Jonas. Ele decidiu fugir da face do Senhor, ou seja, da vontade, do mandamento de Deus. Se eu ou você decidirmos nos afastar da face do Senhor, não tenha dúvida, Deus levará você, eu, como foi com Jonas, até a aflição, se for necessário. Amém? Vai nos levar. Vai nos levar à aflição, vai nos levar, amém, à profundeza, ao fundo do poço, se for necessário, através da sua ira misericordiosa. Se realmente formos dele e decidirmos na nossa caminhada cristã não fazer a vontade de Deus, Deus irá nos levar a mais profunda aflição para nos trazer de volta. Ele vai mandar um mensageiro de Satanás para nos fazer entrar na linha. Ele vai nos fazer chorar amargamente depois de ter negado a Ele 3 vezes, para nos trazer de volta. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele vai fazer você chorar amargamente. Ele vai fazer você clamar do ventre do peixe, do ventre do grande peixe. Ele vai fazer você orar 3 vezes pedindo para que Deus afaste de você o mensageiro de Satanás, e no final ele vai falar: a minha graça te basta, porque é na minha ira misericordiosa que você está junto de mim. É necessário. Mas é sempre bom lembrar, irmãos, como nós já falamos nesse pequeno estudo de Jonas, Caim também fugiu da face do Senhor. E Deus nunca o trouxe de volta. Quando você decidir desobedecer a Deus, tenha sempre esse no seu pensamento: eu sou Caim ou sou Jonas? Porque de Deus ninguém zomba. Bem, a pregação de hoje, irmão, e o exemplo negativo de Jonas, não é para que a gente faça o que Jonas fez. Nós lemos isso na sexta-feira, amém? Lá no escritor de Hebreus. Os irmãos que não vieram, não sei se ouviram o áudio, amém? Mas não é para a gente fazer o mesmo exemplo, é para que a gente não venha fazer. Então, irmãos, a questão não é as circunstâncias, amém? As circunstâncias de Jonas, depois que Deus interveio, não foram boas, amém? Uma tempestade, a sorte caiu sobre ele. Como é que nós vamos parar essa tempestade? Jonas percebeu que Deus estava tratando com ele: vocês vão ter que me lançar no mar. Os marinheiros não quiseram, Deus converte os marinheiros através da vida de Jonas, amém? Mas no final ele é lançado ao mar. Então não é uma situação boa. Mas a questão não é as circunstâncias que você se encontra, ou que viemos a nos encontrar em algum momento de nossa vida, quando estamos em rebeldia contra Deus. Porque mesmo às vezes obedecendo a Deus, as circunstâncias não vão ser boas. Mas o exemplo aqui é de alguém rebelde, de um homem de Deus que não está fazendo a vontade de Deus. E as circunstâncias não ficaram boas. E graças a Deus por isso, porque enquanto as circunstâncias estavam boas, Jonas estava pensando que estava tudo bem. Então a questão não é as circunstâncias, mas se Deus está com você ou não nessa circunstância. Porque os dele, irmão, ele nunca abandona. Jonas fugiu da face do Senhor, mas o Senhor nunca abandonou Jonas. Está entendendo? O céu se fechou para Jonas, né? Você vai ver que ele vai orar, o céu vai se abrir de novo, né? Porque o salmista fala assim: o céu se tornou de bronze, né? Como se tipo, impedisse as orações. Jonas fugiu da face do Senhor.
Mas Deus, com ira misericordiosa, vai trazer ele de volta. Amém? Deus nunca o abandonou. Ele é que abandonou Deus, podemos dizer assim. Mas Deus nunca abandonou. Ele nunca abandona os seus. Ele nunca abandona os seus que decidem o abandonar. Vou repetir. Deus nunca abandona os seus. Aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo, mesmo quando esses decidem abandoná-lo. 2 Timóteo 2,13, só para reforçar essa verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 13. Se somos infiéis, ele permanece o quê? Fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si. Se Deus te escolheu antes da fundação do mundo, se Ele alcançou você no tempo com graça soberana, se Ele concedeu a você o dom da fé e a promessa de vida eterna, você infelizmente pode ser infiel, mas Deus não é infiel à promessa que Ele fez a você. Isso é maravilhoso. Pode para o texto de Jonas, versículo de número 3 e versículo de número 6. Não do 3 ao 6, mas vamos ler primeiro o 3 e depois o 6. Diz bem assim, o 3. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E o 6 fala bem assim: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Preste atenção, irmãos. Jonas se afastou da presença, da face do seu Deus, até onde Deus permite que ele se afaste. É verdade. Deus está no controle total. Ele não se afastou além daquilo que Deus permitiu que ele se afastasse. Nem 1 milímetro a mais. Ele foi até onde Deus permitiu que ele fosse. Até as profundezas do mar, no ventre do peixe. Mas não passou disso. Dali o Senhor vai tirar ele da sepultura. Amém? O Senhor vai trazê-lo de volta. Amém? Deus muda, mais, entra uma adversativa ali, mais. Amém? Né? Você deu o 6, né? Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Ele fala assim, para sempre. Contudo, mais, olha aí uma adversativa, contudo, mudou-se. Era para sempre, mas não era para sempre, contudo. Deus interveio. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor, meu Deus. Aleluia. É neste momento de maior angústia que Jonas, pela fé, verá aquilo que seus olhos não podem ver. Ele está onde, irmão? No ventre do grande peixe. Qual é a esperança de alguém que caiu numa tempestade, foi afundando? Porque não é que o peixe chegou e feito um pãozinho que você joga no lábio, o peixe já vai lá e belisca. Não, ele caiu no mar e foi afundando, as ondas passando por cima, aquele desespero, ele foi afundando, se afogando, aí veio o peixe, preparado por Deus soberanamente, e engoliu. Ele está ali, sem perspectiva nenhuma, engolido por um peixe no meio do mar. Mas é nesse momento, ali, dentro do peixe, que Jonas, no momento de maior angústia da vida dele, que ele, pela fé, verá aquilo que os olhos dele não estão vendo. Ele está dentro do peixe, não está vendo solução nenhuma, mas pela fé ele verá. Como o escritor de Hebreus fala. Amém? O que é fé, irmãos? O que o escritor de Hebreus fala? Hebreus 11, versículo 1, tão famoso, mas vamos abrir.
Poderíamos até citar de cabeça, mas é bom aprender a folhear a Bíblia. É no momento de maior angústia que Jonas vai, pela fé, ver aquilo que seus olhos não estão vendo. Porque o que é fé? O escritor de Hebreus fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Jonas não está vendo a solução, mas é nesse momento que ele vai vir até ele a verdadeira fé. A fé que os olhos dele não estão conseguindo ver. Logo, irmãos, a conjunção adversativa mais aí, no texto, é a confirmação, o fortalecimento da verdadeira fé, da fé dom de Deus, que todo eleito tem da parte do seu Pai. Amém? Quando fala assim, mas, o texto de Jonas vai falar, volte lá, amém? Não vai usar o mais, vai usar o contudo, que no final das contas é uma conjunção adversativa. Volte lá. Jonas, capítulo de número 2. Lá do 6, Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre, contudo. Ou seja, a sorte de Jonas vai mudar. Amém? Então esse contudo aí, esse mais, esse contudo, amém? É a confirmação ou o fortalecimento da verdadeira fé, dom de Deus que todo eleito, no caso Jonas, tem da parte de Deus. Ou seja, Jonas sabia da sua realidade, amém? Da sua culpa diante de Deus. Deus mostrou para ele: você é culpado, Jonas. E Jonas fala: é por causa de... Ele fala o que para os marinheiros? É por causa de mim que está essa grande tempestade. Ele está sabendo que Deus está tratando com ele. Ele está sabendo que o que está acontecendo com ele é por causa do quê? Porque ele decidiu não obedecer à vontade do seu Deus. Então ele está consciente da sua culpa, ele está consciente que tudo que está acontecendo com ele é Deus tratando com ele, é a ira misericordiosa de Deus tratando com ele. Ele sabe disso. Amém? E que tudo que estava ali passando era por causa da sua rebeldia. Mas ele, Jonas, pela fé, sabe que será restaurado pelo Senhor. É isso que a fé vai fazer. Antes de ser restaurado, Jonas já sabe que será restaurado pelo Senhor. Preste bem atenção nisso, porque isso é que é o lindo aqui. Ele não está vendo a restauração, ele está no fundo, nas profundezas, no ventre do peixe, mas pela fé ele sabe: eu serei restaurado. Deus não me abandonou. O que eu estou passando é Deus tratando comigo, Ele está me castigando, mas eu serei restaurado. E então ele espera somente em quem? No seu Deus e em sua misericordiosa graça. Não tem para onde ir. Eu serei restaurado, então eu dependo de quem? Da graça misericordiosa do Senhor. Agora leia do versículo 2 ao versículo 4. Amém? E aí eu quero que vocês prestem bem atenção e comparem a sua tradução com a minha. Porque a minha não é a melhor tradução. Quero ver se tem alguém com uma tradução boa. Amém? Porque diz bem assim, do 2 ao 4. Amém? Fala assim, Ele disse, Jonas aqui está orando, tá? É a oração de Jonas. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo coração dos mares. Veja, Jonas agora, na sua oração, ele vai falar a realidade que ele está vivendo. Amém? Veja só, a realidade. Pois me lançaste, quem lançou? Deus. Jonas sabe que Deus está tratando com ele. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas águas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Essa é a realidade que Jonas está vivendo. Amém? Agora vem a fé. Muda-se. A realidade até a metade do verso 4. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Na minha Bíblia vem uma pergunta.
Tornarei porventura a ver o teu santo templo? E aí eu pergunto para vocês, nas suas Bíblias está uma pergunta? Graças a Deus. Amém? Todos estão uma pergunta? A sua está uma pergunta, irmã? A sua não, né, irmã? Priscila. A sua também não, irmã Priscila? E a sua? Está uma pergunta? A minha é a mesma tradução. E a sua, irmã? É uma pergunta? Pois eu digo a vocês, aí não é uma pergunta. A tradução que diz que é uma pergunta está errada. Aí está faltando, no texto original tem uma adversativa aí. Amém? Que na revista atualizada eles omitem. Jonas não está fazendo uma pergunta, será que eu verei o seu tanto tempo? Ele está afirmando pela fé, eu verei. Amém? Eu verei. Amém? Na minha tradução está faltando uma conjunção adversativa. Como é que está aí? Leia para mim, irmã Priscila. Como é que está na sua Bíblia? Irmão Ricardo, leia aí. Todavia, tornarei a ver o tempo da tua santidade. Todavia, Tornarei a ver o tempo da tua santidade. Amém. Sem a interrogação. No final. Amém. Está certo. Amém? Ele está falando, eu verei. Amém? Não é uma pergunta, será? É uma verdade. Ele, pela fé, ele tem a certeza que verá o templo do Senhor. Ou seja, Jonas era um profeta do reino do norte, mas Jonas não era rebelde e nem era submisso aos reis do norte. Ele ia até o templo do sul adorar o Senhor, e não ao templo pagão que os reis do norte fizeram em Samaria. E ele falou, eu irei de novo ao seu templo, eu tenho certeza disso. Eu serei restaurado. É maravilhoso. Aí, amados irmãos, não é uma pergunta, mas sim uma certeza, a certeza da fé verdadeira. Ou seja, Deus nunca me abandonou, Ele vai me restaurar. É isso que Jonas, pela fé, alcança. A verdadeira fé, irmão, está baseada na promessa de Deus e nunca naquilo que nossos olhos veem. Preste bem atenção. Nós temos o Catecismo de Heidelberg. O que o Catecismo de Heidelberg fala? Pergunta 21 e 22, o quê? Creia na palavra. O que o cristão deve ler? No Evangelho. E o que é o Evangelho? A boa nova. E qual é a boa nova? É a salvação. A fé verdadeira não olha para as circunstâncias. A fé verdadeira se baseia na palavra de Deus ou nas suas promessas. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Se Deus me mandou para Nínive e eu rebeldemente não fui, pode ter certeza, eu serei restaurado e irei fazer a vontade do Senhor. Eu vou fazer. Porque a fé me leva a isso. A fé verdadeira está baseada nas promessas de Deus e nunca naquilo que nossos olhos veem. E a promessa de Deus para nós, irmãos, é clara. Abre lá em João, capítulo de número 10. A promessa de Deus para o seu povo, os seus eleitos, é clara. João, capítulo de número 10. Versículo de número 27 e 28. Olha o que Jesus fala. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Mas você pode estar falando, calma aí, pastor. Mas Jesus fala, as que me seguem. Jonas não está seguindo. Mas Jonas nunca deixou de ser ouvido. Mesmo quando fugiu, Jonas falou o quê? Para os marinheiros, quando perguntado, a quem tu serves? A quem você serve, Jonas? A que Deus você adora? Eu sigo o Senhor que criou os céus e a terra. Que habita nos céus e criou o mar e a terra. Estou tentando fugir dele. Ele não conseguiu não confessar a Deus. Amém? Ele não conseguiu negar ao Senhor. E o Senhor vai buscar a sua ovelha. Ele deixa as 99 e busca a sua ovelha. Aleluia.
Ele não abandona os seus. A promessa de Deus para nós, irmãos, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Paulo, lá em Romanos, capítulo de número 8, fala o que para nós? A promessa de Deus para nós é a mesma promessa que foi feita a Jonas e a todo eleito, não muda, é a promessa de vida eterna. Não são as circunstâncias, nós não cremos nas circunstâncias, nós cremos na promessa. Amém? O que Paulo fala em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28, sabemos que todas as coisas, não impera as circunstâncias, todas as coisas cooperam para o bem. A ira misericordiosa, a Deus está com ira sobre mim. Que bom, irmãos, se a ira for misericordiosa. Que a ira de Deus venha sobre nós nessa caminhada cristã e não depois, porque se ela vem agora, ela é misericordiosa. Aleluia, glórias a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia, e continua: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo usa algo que vai ainda acontecer com certeza de fé. Não tenha dúvida, a glorificação já é uma realidade pela fé, apesar de não ser um fato consumado no tempo. Isso é verdadeira fé. Onde está a glorificação dos filhos de Deus? Não está ainda. Mas Paulo fala, Deus já glorificou. Pela fé ele tem certeza que nenhum se perderá. Já estão glorificados. Se Deus chamou, se Deus escolheu, vai glorificar. E é nisso que a verdadeira fé acredita. Não nas circunstâncias. Não importa o que passamos, tanto em obediência como em rebeldia. A verdadeira fé sempre vai estar baseada na promessa de Deus. Todos estarão naquele grande dia na sua presença. As suas ovelhas estarão no seu aprisco. Aleluia! A sua noiva estará completa, corpo de Cristo, completo, sem nenhuma parte faltando diante dele. Preste atenção, neste mundo amaldiçoado por Deus, só tem verdadeiro conforto, verdadeiro consolo quem tem a verdadeira fé no nome de Deus. Sem ela, o homem ímpio, mais cedo ou mais tarde, perderá toda a esperança. Vai perder. A gente já comentou isso em pregações passadas. O homem ímpio, ele pode se iludir com riqueza, com festa, com isso, com aquilo, conforme o tempo for passando e a realidade da morte estiver chegando, a esperança do homem ímpio vai caindo por terra. A reencarnação não vai mais confortar o coração. Amém? O ateísmo, não crer em Deus, não vai mais confortar o coração. A realidade do salário, do pecado vai bater a porta e ele vai se desesperar. Aleluia! Não há consolo sem a verdadeira fé, não há conforto sem ela. Sem ela, nós aqui, irmãos, nesta noite, também iríamos perecer. Sem a verdadeira fé, sem o dom de Deus. Mas com ela, mesmo que Deus nos leve ao mais profundo abismo, sempre haverá alegria indizível em nossos corações. Porque Jonas foi ao mais profundo do abismo, até onde Deus mandou ele ir. Mas de lá ele falou, pela fé, eu verei o seu tempo. Nós podemos dizer, eu verei a face do Senhor. Não foi os hinos que nós cantamos? Além do céu azul. Presta atenção no que você canta. Amém? O escritor do hino Além do céu azul fala, eu verei. Uma certeza. Não é uma dúvida. Amém? Uma certeza. Pode ir lá para Jonas, verso de número 7. Verso de número 7. Quando dentro de mim desfalecia minha alma,
eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Há no coração de Jonas, e por isso Deus o disciplinou, um desejo sincero de adorar o seu Deus. Essa é a luta de Jonas, né? Ele está em rebeldia, mas conforme ele vê o agir de Deus sobre ele, dentro do coração dele há um desejo sincero de adorar ao seu Deus. Amém? E o que nós aprendemos na sexta-feira, irmãos? Com o escritor de Hebreus, quando o escritor de Hebreus usa o Salmo de Davi, que obedecer a Deus é parte fundamental do quê? Do culto e a adoração do próprio Deus. Amém? Jonas deixou de cultuar a Deus quando ele desobedeceu o mandamento de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Nós fomos lá para Samuel, baseado no texto de Hebreus. Então alguém vai falar assim: eu quero cultuar a Deus, vou cantar louvores, vou levantar as mãos. É só isso? Não. O culto a Deus, ou cultuar a Deus, é obedecer os mandamentos de Deus. Não é apenas cantar música, não é apenas soltar lágrimas ou qualquer coisa desse tipo. Amém? E conforme Deus está tratando com Jonas, amém? Jonas novamente, esse desejo de adorar a Deus vem, amém? De fazer a vontade de Deus vem em Jonas, porque Deus está tratando com ele. É por isso que o texto deixa bem claro. Volte lá vá para o capítulo de número 3. Quando acaba o capítulo de número 2, fica bem claro que Jonas vai voltar a adorar a Deus. Amém? Porque Deus manda Jonas fazer o que no capítulo de número 1? Vai à cidade de Nínive, clama contra ela. E aí Deus trata com ele, leva ele ao mais profundo dos mares, no ventre do peixe, e do ventre do peixe ele ora a Deus. Deus ouve a sua oração, e Jonas agora quer novamente adorar a Deus, ou seja, fazer a vontade de Deus. Então Deus vai levar ele novamente à adoração. Como? Faça a minha vontade. Não é isso? Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Já tinha vindo a primeira, veio a segunda. Aí você vai falar, vai vir uma novidade, né? Aqui no Brasil tem isso, o novo de Deus. Não. A novidade de Deus. Não, irmão. Faça aquilo que Deus mandou, está entendendo? Não tem novidade nenhuma. Olha o que Deus fala. Veio a palavra do Senhor Jonas, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: não vai mudar o mandamento. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E aí vem outra versativa, mas agora positiva, né? Levantou-se, pois, Jonas, e foi aonde? A Nínive. Significa o quê? Levantou-se Jonas para adorar ao Senhor. Deus o restituiu Jonas à adoração. Ao levar ele, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quando dentro de mim, verso 7, desfalecia minha alma. Então, ele chegou mais profundo. Amém? A alma dele desfalecia, não tinha mais para onde correr. Minha alma se desfaleceu, Senhor. Não tem mais para onde eu correr. Estou desesperado. Eu me lembrei do Senhor. Isso é a verdadeira fé. Está entendendo? Acabou a minha esperança. Eu estou dentro do ventre do peixe, mas não tenho forças, eu não consigo pela minha força. Então eu me lembrei do Senhor. E o texto fala o quê? E subiu a ti a minha oração. Aleluia. Glórias a Deus. Ou seja, a verdadeira fé sempre nos levará de volta aos braços do Pai, pois só junto dele temos o quê? Conforto, consolo. E como isso acontece? O texto deixa bem claro.
quando somos levados à oração. Bendita as lutas e as aflições da vida que nos leva à oração. Bendita são as lutas e as aflições dessa vida que nos leva à oração. Que coisa linda. A característica de alguém que foi trazido à presença do Senhor, seja do mundo, estava lá perdido no mundo, veio trazer. Deus trouxe pela pregação, pela loucura do Evangelho. Um eleito estava lá. Ou alguém que já alcançado por graça, se afastou como Jonas da adoração a Deus, da face do Senhor. Amém? É o prazer, é a necessidade de orar, de falar com Deus. Alguém se converteu, pode ter certeza, ele está orando na casa dele. Alguém se afastou da presença do Senhor, saiu da presença da igreja, voltou, pode ter certeza, ele está orando na casa dele, num lugar secreto, onde ninguém vê. Porque é isso que acontece. Jonas está num lugar secreto. Ele escreveu o que aconteceu com ele no seu livro, mas quando aconteceu mesmo, nem o peixe sabia o que estava acontecendo na barriga. O peixe é um bicho irracional. Mas Jonas, lá, sem ninguém ver, orou ao Senhor. Verso 8, verso 9. Verso 8, verso 9. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Esses votos aí provavelmente ele fez de dentro da onde? Peixe. Amém? Ao Senhor pertence a salvação. Preste bem atenção, irmãos. Antes de ser vomitado pelo peixe, Jonas já tinha a sua fé fortalecida. Amém? Isso que a gente tem que entender, né? O grande erro dos líderes, eu vou botar entre aspas, tá? E de muitos crentes dos dias de hoje, é achar que Deus nos restaura quando a solução do problema vem. Né? Restitui, traz de volta o que é meio. Músicas desse tipo. Aí a pessoa está desempregada, perdeu o emprego, aí quando o emprego aparece, opa! Às vezes a pessoa não ora, recebeu a bênção, né? Não. Veja, o peixe ainda não vomitou Jonas, mas o coração de Jonas já mudou. Já foi restaurado. A solução do problema não veio. Amém? Mas a solução do coração rebelde de Jonas já está solucionada. Por quê? Por Deus. Através da sua ira misericordiosa, que levou Jonas a orar, que levou Jonas ao reconhecimento de que a salvação pertence a quem? Ao Senhor. Não, irmãos. Deus trata não com as circunstâncias em primeiro lugar. Deus trata com o nosso coração. Não importa se você é pobre, se é rico, se está desempregado, se está... Para Deus isso é o de menos. Esse é o grande erro desse evangelho falso aí. Deus trata com a nossa alma. Deus trata com o nosso coração. Deus nos leva a uma verdadeira adoração. Ele nos conduz ao entendimento da sua salvação. Ele nos envolve com a sua verdade. E isso nos leva a uma verdadeira adoração e uma verdadeira obediência. Porque o que é adorar a Deus? Obedecer, não é? Mas não é obedecer de qualquer maneira. Isso é que é lindo no texto. Jonas, veja só, presta atenção, por isso que é lindo ler com calma, não é? Leia de novo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Quem é misericordioso? Deus.
Jonas está sabendo que Deus é misericordioso com ele. Em meio ao quê? Em meio à sua ira. E aí o que vai acontecer com Jonas? Ele vai voltar a adorar a Deus. Adorar a Deus significa o quê? Obedecer à vontade de Deus. Mas obedecer por qual motivo? Veio 9. Mas com a voz do agradecimento. Eu te oferecerei sacrifício, o que votei te pagarei. Meus irmãos, num único versículo está o grande debate, que muita gente debate, não sei porquê, entre o que Paulo fala e o que Tiago fala. O justo viverá por fé. E Tiago fala o quê? A verdadeira fé sem obras é morta. Jonas vai obedecer para ser salvo? Ele vai obedecer porque ele já é salvo, mas com voz de agradecimento. Vou fazer obras, sacrifícios a ti. Vou pagar os meus votos. Mas como? Por gratidão. Não por obrigação. Não para ser, mas porque eu sou grato pelo que o Senhor fez comigo. Isso é obediência verdadeira. Eu obedeço porque sou grato pela salvação que me foi dada. Aleluia. E aí, ele clama: ao Senhor pertence a salvação. Isso é verdadeira obediência. Quem obedece para ganhar algo, quem obedece com tristeza, quem obedece por necessidade, vocês sabem do texto que eu estou falando, né? Quem obedece para conseguir algo, quem obedece por barganha, isso não é verdadeira fé. Quem obedece para ser salvo não é verdadeira fé. A verdadeira fé e a verdadeira obediência é por aquilo que Deus já fez, é por gratidão, pela graça de Deus que nos alcançou. Logo, irmãos, a verdadeira fé sempre conduzirá os eleitos à verdade sublime. Qual é a verdade sublime? Ao Senhor pertence a salvação. Não há outra verdade. A verdadeira fé sempre levará a esse louvor. Qual é o louvor que sai dos lábios do verdadeiro cristão? Ao Senhor pertence a salvação. Um cristão verdadeiro nunca chegará ao fim da sua vida, da sua carreira, sem essa verdade no coração. Vou repetir. Um cristão verdadeiro, ele pode até começar a sua caminhada sem esse conhecimento, mas ele nunca chegará ao fim da sua vida, da sua carreira, sem essa verdade no coração, que ao Senhor pertence a salvação. Um cristão verdadeiro nunca irá morrer dizendo que a sua salvação dependeu do seu livre-arbítrio. Nunca irá dizer que a sua salvação dependeu da sua obediência por obras, do seu batismo, da sua santificação, ou seja lá do que for, da igreja onde ele congregava. Um cristão verdadeiro, antes de morrer, terá certeza no coração: a minha salvação pertence do começo ao fim ao Senhor, não dependeu de mim. Tudo que eu fiz foi por agradecimento. O cristão verdadeiro terminará seus dias nesse mundo, enaltecendo e dando toda a glória somente a Deus. O cristão verdadeiro terminará os seus dias nesse mundo, enaltecendo e dando toda a glória somente a Deus. Mas você vai perguntar: Jonas não vai morrer, pastor. Ele ainda vai viver. E ainda vai errar muito, pastor. Porque a característica da vida cristã é errar. E a característica de Deus é não nos abandonar no erro. Ele não nos abandona. É o poder de Deus, irmãos, que salva.
salva. É a sua graça que salva. É a sua misericórdia que salva. É a sua ira misericordiosa que não nos deixa apartar totalmente dele. Somente a ele, ao Deus que você veio adorar aqui nessa noite, pertence a salvação. Olhe para você, irmão. E aí, você que tem que ver no seu coração. Veja a realidade pela fé. Se não fosse o Senhor, eu com certeza posso falar, há muito já teria voltado para o mundo. Há muito. Muito. Se você está firme, irmão, é por causa de Deus, do Deus. Abre lá em Romanos capítulo de número 11. Nós já estamos indo no fim. Romanos capítulo de número 11. Versículo de número 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 1. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Qual é a conclusão que Paulo chega? A ele, pois a glória, somente a ele, pois a glória eterna. Amém. Eternamente. Amém. Efésios capítulo de número 2. Versículo de número 1, dos textos mais lindos de como é a graça de Deus sobre o seu povo. Olha só. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha a adversativa aí. Mas Deus mudou a nossa sorte. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Do começo ao fim, a salvação pertence ao Senhor. Está vendo? Estava lá no mundo. Quem salvou você? Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Ah, não, mas agora você chegou no estado de Adão e agora é com você. Coitado de Jonas, hein? Coitado de todos nós. Do começo ao fim, cada queda, cada falha, o Senhor, por graça, te sustentará. É para você pecar, irmão? Para sair daqui pecando? Não. Pela fé. Do começo ao fim, a salvação pertence ao Senhor. Versículo de número 10 de Efésios, o que fala? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. O que Jonas fala lá? Vou fazer sacrifícios a ti. Vou pagar os meus votos. É a mesma coisa. Só que aqui com outras palavras. Já fui, mas Deus mudou minha sorte. Pela graça sois salvos. Ele foi rico e misericordioso comigo, porque eu não merecia. E a partir disso, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Jonas, vai a Nínive. Aleluia. Tanto querer como realizar no Senhor. Jonas não queria, Deus fez ele querer. Glória a Deus. Não é o que acontece conosco, é o que acontece em nós. Aleluia. Pela misericórdia de Deus. E a gente encerra com o verso de número 10, volte lá, de Jonas.
Profeta Jonas, capítulo 2, versículo de número 10. O 9 termina: ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Cuspiu Jonas. Não sei como é que foi, mas botou Jonas para fora. O texto fala, vomitou. Irmãos, por mais que você não possa ver com seus olhos o que você crê, uma coisa é certa: a fé é real. Por mais que você não possa ver o que você crê, uma coisa é certa: a fé é real. Porque Jonas orou o quê? Eu vou ver o seu templo. E se confirmou. O peixe cuspiu ele. Foi algo sobrenatural que aconteceu com Jonas. Ninguém pode sobreviver na barriga de um peixe. Onde tem oxigênio ali? A ponto dele perceber e falar: acabou a minha esperança. Mas quando acabou, eu orei a ti. E ele fala: eu vou ver o seu templo. E ele vai ver mesmo. Por mais que você não possa ver o que você crê, uma coisa é certa: a fé é real. Um dia, irmãos, nós veremos com os nossos olhos a volta daquele que, como Jonas, esteve na sepultura por 3 dias e 3 noites. Eu não estou vendo, mas pode ter certeza: a fé é real. Vai acontecer. O peixe cuspiu Jonas. A sepultura não pôde segurar Cristo. Ele vai voltar. Aleluia. Ele vai voltar. E todo o olho verá. E a alegria será grande para o seu povo. E o desespero será tremendo para os que não beijaram o Filho. Um dia veremos a volta daquele que, como Jonas, esteve na sepultura por 3 dias e 3 noites. Mas como Jonas, ressuscitou e vive para sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque-se de pé, vamos orar. Aleluia.